Boa noite, pessoal, né? Hoje nós daremos continuidade, né, para falar das estatísticas descritivas. Mas antes de continuar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, né? E compartilhe o vídeo com seus amigos, porque talvez ele possa contribuir, né, também nos estudos, né? Então hoje nós vamos dar continuidade falando da estatística descritiva, nosso segundo vídeo. E nós vamos falar de medidas de dispersão e vamos dar destaque para variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tudo bem? Então, só relembrando um pouquinho que nós conversamos no vídeo anterior, nós falamos que quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu preciso fazer um levantamento de dados, né? Que os dados, na verdade, os dados que eu obtenho, ele é a essência, né, para eu chegar às minhas conclusões ou fazer inferências, né? Eu faço isso com base nos dados que eu levanto, são eles que darão suporte às minhas perguntas ou às minhas hipóteses, né? Então, eu preciso, quando eu tenho os dados, como eu já disse no vídeo anterior, eu preciso resumir essas informações, né? Então, por isso que é importante você assistir o vídeo anterior antes de assistir esse, né? Que eu falo de posição central. Eu vou até deixar no card para vocês assistirem, tá? Quem não assistiu ainda. E quem assistiu, se quiser assistir mais uma vez, sem problema, né? Então, essa forma de análise, essas primeiras análises, essas análises iniciais que nós não fazemos, que na verdade eles não testam hipóteses, na verdade eles só estão descrevendo os nossos dados, nós chamamos de estatística descritiva. E nós temos dois grupos que nós falamos no vídeo passado, que foi as medidas de posição, que foi média, a mediana e a moda. E hoje nós vamos falar das medidas de dispersão, que nós vamos dar destaque, como eu falei, o desvio padrão, variância, erro padrão e o intervalo de confiança, o coeficiente de variação, tá? Por que a gente está falando agora das medidas de dispersão? E eu comentei com vocês no vídeo anterior que toda vez que eu apresento um vídeo de posição central, é importante que ele venha acompanhado com alguma medida de dispersão, né? Por que ele é importante que ele venha com alguma medida? Porque eu mostrei para vocês que a média, muitas vezes, ela não pode representar o real de um conjunto de dados, né? A gente viu que tem médias que variam um pouco e tem médias que tem conjunto de dados que variam mais. Então, quando o conjunto de dados tem pouca variação ou nenhuma, a média é um parâmetro que pode ser utilizado como representativo dos meus dados. Mas, quando isso não acontece, é interessante que se eu for apresentar uma média, sempre ela deve vir acompanhada de uma medida de dispersão. Geralmente, a gente vê nos trabalhos, né, de biologia o desvio padrão, né? A gente sempre vê acompanhar nossos dados desvio padrão. E a gente vai entender por que é desvio padrão e não é o erro padrão, né? A gente vai tentar discutir isso e a gente vai ver que tem um equívoco que sempre as pessoas têm entre falar desvio padrão e o erro, ao se referir ao desvio padrão e ao erro padrão. Tá? Então a gente vai... o desvio padrão, então, ele sempre virá numa perspectiva de acompanhar a média ou para explicar ou demonstrar, né? Não explicar nesse primeiro momento, mas demonstrar a variação dos nossos dados, né? Bom, então vamos pensar aqui, pessoal. Esse exemplo aqui eu até falei um pouco com vocês no vídeo passado, mas olha só que legal aqui, ó. Eu tenho aqui o conjunto A, que é 6, 6, 6, 6. Se eu somar tudo isso aqui, né, eu vou ter uma média 30. Eu vou ter 30, se eu dividir isso aqui por 5, né, eu vou ter uma média 6. Se vocês somarem esses valores, 7 aqui vai dar 12, com 6 dá 18, 22, com 8, 30, né? Então, eu vou ter aqui 30, se eu dividir por 5 também, que são 5 números, né, que é assim que calcula a média, eu vou ter um valor 6. Então, observem que a média é igual. Se aqui fosse uma população A, né, por exemplo, se fosse dentro de uma área, uma mata conservada, e aqui fosse matas, cada unidade dessa aqui fosse um fragmento conservado, e eu poderia estar trabalhando, por exemplo, com espécies de morcegos, ou espécies de aves, ou espécies de anfíbios, ou espécies de répteis, pode ser qualquer coisa aqui, né? E aqui seria um fragmento, são os fragmentos perturbados, tá? Só um exemplo, tá, pessoal? E aí você pode, quando a gente olha isso aqui,
Quando eu olho a média, eu poderia chegar à conclusão que tanto o grupo A, o grupo de fragmentos A, que são conservados, e os grupos de fragmentos B, que são perturbados, eles teriam a mesma média, né, ó, de espécies. Mas observe que aqui tem uma variação melhor. Então, se eu fosse apresentar essas duas médias, seria interessante que eu mostrasse para o meu leitor a variação dessa média. O quanto essa média está variando, para que ele possa também ter uma tomada de decisão, uma interpretação do dado que eu estou apresentando para ele. Mas uma forma, você como pesquisador, você poderia começar a analisar os seus dados, por exemplo, olhando os valores mínimos, o máximo e a amplitude de variação, né? Como que eu vou fazer isso? Então eu vou procurar o valor mínimo, o valor máximo e depois eu vou ver a amplitude. O que é o valor mínimo, pessoal? O valor mínimo é o menor valor de um conjunto de dados, né? Então se eu olhar aqui, eu vou ter, como todos são 6, então o meu menor número é 6. Se eu olhar aqui, o meu menor número é 4. Então aqui o meu menor número é 6 e o meu menor número é 4. Aí eu vou no valor máximo, que é o maior número. Aqui vai ser 6, que é igual, tá vendo? Ó? E aqui vai ser 7. Então, se eu calcular a amplitude de variação, que é o valor máximo, né? Ó, amplitude de variação, que é o valor máximo menos o valor mínimo, eu vou ver que aqui não teve variação, né? Ó, porque o meu menor número foi 6 e o maior foi 6. Então, a minha amplitude de variação foi 0. Né? Não teve variação. Isso está mostrando já dá uma noção, né? É uma medida meio superficial, mas a gente já começa a ter uma noção se tem variação nesses dados ou não, né? Uma primeira análise, assim, uma primeira visualização dos seus dados. É importante você fazer esse exercício, tá, pessoal? Exercite fazer isso, ver o valor máximo, o valor mínimo e amplitude de variação, que neste caso aqui é 3, que é 4 menos 7, 7 menos 4 é igual a 3. Então aqui eu já observo que variou 3 espécies, né? Poderia ser espécies aqui, tá? Então, uma primeira forma da gente analisar essa variação dos dados seria isso, olhar o valor mínimo, o valor máximo e ver essa amplitude de variação. Faça esse exercício com seus dados, pessoal. Isso é importante, você olhar para os seus dados. O pessoal hoje em dia já faz a planilha, não explora, já vai jogando. Lógico, aqui está pouco, mas você pode fazer isso na sua planilha de Excel. Tem comandos, você pode fazer isso em programas, no R faz também, né? Então, tem vários programas, se você pedir uma estatística descritiva, ele vai fazer esses valores. Tanto é que você pede, no R você fala lá, pede uma estatística descritiva, ele vai te dar tudo isso, valor máximo, valor mínimo, média, moda, mediana, variância, desvio padrão. Isso é descritivo, é para você olhar os seus dados e observá-los nesse primeiro momento, tudo bem? Bom, então dito isso, pessoal, a primeira coisa que nós vamos entender é o que é a variância, né? A variância, a gente tem, quando a gente está calculando uma variância, isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque mais à frente a gente vai falar sobre a nova. O princípio da nova está aqui, né? Então a gente vai observar, desculpa, que quando eu quero calcular a variância, eu quero saber o quanto os meus dados estão variando em torno da média. Mas a gente vai observar aqui que quando eu vou calcular a minha variância, eu vou elevar os meus números ao quadrado. E daqui a pouquinho eu vou explicar por quê, tá? Mas a gente vai elevar esse número ao quadrado e então o cálculo de variância, então por que eu levo os valores das minhas unidades amostral ao quadrado e aí depois eu vou subtrair isso da média, a gente também a gente conhece a variância também como média quadrados de desvios, né? Então se eu subtrair, né, o valor da minha média, né, ó, presta atenção, eu tenho uma média, se eu subtrair o valor da unidade amostral dessa média, se o valor da unidade amostral, né, não está variando muito na média, ele vai se aproximar mais de zero. Então, quanto maior é a diferença, né, do valor de unidade amostral da média, maior vai ser essa variação. Quanto mais próximo ele for da média, menor vai ser essa variação. Ou seja, nós estamos avaliando a variação dentro de um grupo. Né? E aí vocês vão ver que a nova, ela calcula a variação dentro do grupo e ela vai calcular a variação entre os grupos, né? Teste T também vai partir desse mesmo princípio.
Tudo bem? Então, só para a gente começar a entender como que funcionam as análises, né? Então, o que a variância vai calcular? A variação que existe entre a variação que existe dos valores das minhas unidades amostrais da média. Então, daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo aqui. É mais uma coisa que nós temos que entender, tá, pessoal? Então, quanto maior a diferença, né, do valor da minha unidade amostral da média, maior vai ser a variação. Ou seja, e por outro lado, né, quanto menor será a variação da diferença, né, do valor de unidade amostral da minha média, menor será essa variação. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, se eu olhar aqui na fórmula, tá, pessoal? É a somatória do valor de cada unidade amostral menos a minha média elevado ao quadrado. Então, eu vou mostrar como é que faz, mas aqui eu quero chamar a atenção aqui que é n menos 1. O que é esse n menos 1, pessoal? Isso é para calcular, tá, pessoal, o grau de liberdade, né? Que está associado com esse cálculo de variância, tá? Então, o que é o n? É o número de unidades amostrais, tá? Então, na verdade, aí eu vou subtrair menos 1, né? Por que é menos 1? Porque, olha só, o que é o conceito de grau de liberdade? Dimensão da amostra. Qual que é a dimensão da minha amostra? Vamos supor que eu tenho 4, tá, pessoal? Eu tenho 4 unidades amostrais, então a dimensão da minha amostra é 4, tudo bem? Aí eu vou fazer menos o número de parâmetros estatísticos a serem avaliados na minha população. O que eu avalio? Qual que é o parâmetro? Aí eu vou lembrar lá do conceito de parâmetro que eu expliquei lá nas minhas primeiras aulas. Por isso que eu estou falando. A gente às vezes não entende o cálculo porque a gente não sabe os conceitos muito básicos ou deixa de ler os conceitos muito básicos. Então eu tenho 4. Aí eu vou analisar um parâmetro. Qual que é o parâmetro que eu estou analisando aqui na variância que eu acabei de explicar para vocês? É a média. A variação das minhas unidades amostrais em torno da média. Então eu vou analisar uma média. Por isso que eu vou fazer menos 1. Tá, pessoal? Então eu vou ter 3 graus de liberdade. Tá? Então o grau de liberdade, na verdade, é assim, que o pessoal tem várias definições. E uma delas é assim, é o quanto que pode variar. Né? Os meus dados podem variar. É o quanto que ele pode variar. E como eu tenho 4 unidades amostrais e eu vou analisar um parâmetro, tá, pessoal? Aí, observe que a análise fica mais rígida de variância. Ela fica mais rigorosa, porque eu poderia variar 4. Se eu tiro 1, que é a média, que é um parâmetro que eu já estou analisando, eu vou dar só 3 graus de liberdade para a minha análise. Então, observe que ela fica mais rigorosa. Então, o grau de liberdade, pessoal, ele é a minha amplitude de variação menos, né, um parâmetro que eu estou analisando. Então, às vezes, neste caso, como eu estou analisando a variância, ela verifica a variação em torno da média, então eu vou ter aqui 3 menos 1, que é uma média, então, nesse caso de 4, eu teria 3. Agora, observe, porque quando você vai fazer a nova, é muito comum quando você pega a tabelinha de a nova, ter lá 3 graus de liberdade. Por quê? Porque muitas vezes você está comparando 3 médias. Então, se você está comparando 3 médias, você vai perder 3 graus de liberdade, tá, pessoal? Então, quando você vê lá na nova, né, você sempre vê lá o GL, grau de liberdade. Né? Então, o que seria? Se você está comparando 3 médias, vai perder aí 3 parâmetros. É só para a gente entender um pouquinho disso aqui. Então, aqui tem isso aqui é a fórmula para calcular variância, isso aqui é a fórmula para calcular o desvio padrão, tá? Então, para calcular a variância, como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o desvio da observação em relação à média, eu vou pegar o valor da minha unidade amostral e vou subtrair da média. Eu vou elevar esse desvio ao quadrado. Então, por exemplo, a minha média é 1 e a unidade amostral é 2. Então, 2 menos 1 vai dar 1 e eu elevo isso ao quadrado. Aí depois eu vou somar essas diferenças, tá? E vou dividir pelo grau de liberdade, como eu acabei de explicando. Tudo bem? Ah, mas não está claro. Vamos fazer na prática, então, aqui para a gente ver, né? Ó, vamos supor que eu tenho uma população que eu tenho, pode ser, vamos supor que isso aqui é peixe, né? E é o comprimento do peixe. Né? Você está trabalhando com peixe pequeno, que ele tem 3,5 centímetros de comprimento. Então, cada peixe seu, então, é uma unidade amostral. Então, você tem 4 unidades amostrais. Né? Unidade 1, unidade 2, 3 e 4, certo?
E aí agora, o que a fórmula está falando aqui para você? Vamos prestar atenção, pessoal. O valor de cada unidade amostral menos a média. Então eu vou pegar 2, tá, pessoal? 2 menos 3,5. 2, da onde que é o 3,5? A média, tá, ó. 4 menos 3,5, 5 menos 3,5 e 3 menos 3,5, porque isso aqui é o comprimento, tá, ó, de cada peixinho. 2, 4, 5 e 3. E a média é 3,5. Observem aqui, pessoal, que deu menos 1,5, 0,5, 1,5 e menos 0,5. Aí agora você vai entender porque você eleva ao quadrado. Porque se eu calcular a amplitude, né, a variação em torno da minha média, e se eu somar essa variação, vai dar zero. Tá, pessoal? Sempre vai dar zero. Se eu ver, somar a diferença, né, a variação em torno da média, se eu somar esse desvio em torno da média, vai dar zero. Então, só quem quiser ver, ó, menos 1,5 mais 0,5 vai dar 1. Aí aqui vai dar 0,5, né? 1 vai dar 0,5 e 0,5 menos 0,5 dá 0. Tá, ó. Aí por isso que eu levo ao quadrado, tá, pessoal? Porque quando eu elevo ao quadrado, esse sinal negativo ele fica positivo, né? Ó, ele fica positivo. Então, porque menos 5 elevado a menos 5 vai dar mais, porque menos vezes menos dá mais, tá? Ó. Então, se eu somar isso, eu vou ter 5 aqui agora. Porque, ó, o que está falando aqui, ó? Somatória de x menos a média, que x é o valor, o comprimento, né? O valor da medida, menos esse elevado ao quadrado. Então, eu vou levar eles ao quadrado e vou somar. Então, aqui deu 5. Se eu fizer a continha, tá, pessoal? S, que é a variância, é igual 4, 5, tá, ó, que é a somatória aqui, 5 dividido por 4 menos 1. Né, ó, 5, que é essa somatória aqui, tá vendo? Ó, dividido por 4 menos 1. Da onde saiu esse 4? É n menos 1. Qual que é o n? É o número de amostra, o número de unidade amostral, que é 4 menos 1. 5 dividido por 3 vai dar 1,67. Então, eu estou com a minha variância calculada. Então, observem, pessoal, que por que eu estou elevando ao quadrado? Porque a soma dos desvios da média, se eu somar ela, dá 0. Por isso que eu elevo ao quadrado e por isso que a variância também é chamada soma dos quadrados do desvio. Por quê? Porque eu elevo o desvio ao quadrado para que ele fique positivo e eu possa, então, interpretar. E aí a gente vai ver que tem um problema com isso aqui, porque quando eu elevo ao quadrado, eu perdi a escala aqui, que era centímetros. E como eu elevei ao quadrado, essa escala agora fica elevada ao quadrado. Então eu perdi a minha escala original. Então, um problema da variância é que quando você calcula ela, você perde a escala. Então, eu tenho 1,67, mas eu não tenho unidade medida. Comprimento aqui está em centímetros. Agora, 1,67, como eu elevei ao quadrado, ele não tem uma unidade medida. Certo, pessoal? E aí, depois a gente vai ver que tem uma forma, que aí você já deve ter manjado, que eu sei que você é inteligente. Esse é o quadrado aqui, esse 2 aqui em cima. Eu acho que você já manjou que ele não está aí à toa, né? Que ele vai ter uma utilidade lá na frente, beleza? Bom, mas eu quero mostrar para vocês que tem uma forma mais fácil de calcular a variância, que vai dar o mesmo resultado, tá, pessoal? Para você não ter que ficar fazendo aquele menos, mais lá, né? Elevar ao quadrado. O que você vai fazer, pessoal? Ó, você vai somar os comprimentos, tá vendo? Ó, essa fórmula aqui que é mais simples. Ó. Somatória de x ao quadrado menos somatória de x elevado ao quadrado, dividido por n, tudo isso dividido por n menos 1. Né? Se você jogar nessa fórmula, é mais rápido de você calcular. Então, por exemplo, ó, somatória de x ao quadrado. Então, eu vou pegar 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado e 3 ao quadrado. Se eu somar isso aqui, vai dar 54. Tá o 54 aqui, tá? Desculpa. E aí tem somatória de x. Somatória de x dá 14, tá? Ó. 14 elevado ao quadrado, tá vendo? 14. E n, qual que é n? 4 unidade amostral. Tudo isso, 4 menos 1, que é o número de grau de liberdade, que eu já expliquei o que é esse grau de liberdade. Por que é menos 1? Porque eu estou analisando um parâmetro, que um parâmetro é a média.
Então, 54 menos, né, 196, que é o 14 elevado ao quadrado, dividido por 4. Se você fizer essa continha aqui, 50 vai dar 49. Aí, se você fizer isso aqui novamente, essa continha vai dar 5 dividido por 3, que vai dar 1,67. Observe que é um pouquinho mais rápido para você calcular dessa fórmula aqui. Então, existem duas formas de calcular a variância, né? Dessa forma aqui, né, ó, e dessa forma aqui. Essa aí você depois pode voltar, analisar as fórmulas, e se você usar qualquer uma das duas fórmulas vai chegar. Eu prefiro essa, que eu acho que é mais simples e mais rápida para calcular. Tudo bem? Obviamente ninguém vai calcular isso à mão, tá, pessoal? Caso você queira, se você for dar uma aula, se você quiser entender de onde está saindo valores, eu estou trazendo, que é importante, né? O povo hoje joga tudo no programa e não sabe de onde saem os valores, é importante você entender esses conceitinhos básicos, beleza? Agora lembre-se que eu falei que a variância, quando você eleva ao quadrado, você perde a unidade de mensuração, porque a unidade está elevada ao quadrado. Aí, obviamente, agora você viu, né, no começo, que se eu tirar aquele 2 que estava aqui, se eu colocar aqui a raiz quadrada, se eu tirar a raiz quadrada da variância, eu retorno à escala da minha medida. Olha como que é fácil calcular desvio padrão. Então, quer dizer que desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância? É só tirar a raiz quadrada da variância. Tá, pessoal? É só isso que você faz. Por isso que ele tem aqui o S ao quadrado, tá vendo? Ó, o S ao quadrado aqui. Ah, por quê? Porque você vai tirar a raiz aqui. Quando você joga ele para cá, ele vem na formato de raiz. Então, a raiz de 1,67 é 1,29. Então, ou seja, a minha amostra, né, ela variou 1,29 centímetros. Então, se eu for analisar a minha média, então, da minha amostra, né, a variação em torno da minha amostra, o que aconteceu ali? Ela variou 1,29 centímetros para mais e 1,29 centímetros para menos. Então, você já aprendeu aqui a calcular a análise o desvio padrão de uma amostra. É só tirar a raiz quadrada da variância. Então, quando eu tiro a raiz quadrada, como aqui, né, a medida, a unidade foi pedida porque ela está elevada ao quadrado, né? Então, quando eu tiro a raiz quadrada, eu inverto, né, isso. Eu faço a análise inversa e ela volta novamente para a minha escala que eu estava trabalhando. Tudo bem? É para isso que... Então, isso aqui é interpretável, tá, pessoal? Isso aqui é interpretável. Agora, isso aqui não é interpretável. Isso aqui dá para interpretar com mais facilidade. Tudo bem? Então, isso aqui é o quanto variou da minha média, né, em torno da minha amostra, para mais e para menos. Então, quando eu olho aqui, pessoal, vamos pensar aqui, ó, um gráfico. Eu até fiz isso no Excel e a gente vai fazer uma aula prática, né? Quando terminar tudo, eu vou fazer uma aula prática para a gente calcular média, moda, mediana, variância, desvio padrão, erro padrão, intervalo de confiança. A gente vai calcular tudo lá e fazer, né, uma aula prática no Excel antes de voltar para os programas. Então, aqui, ó, vamos pensar aqui no eixo X, desculpa, e o eixo Y. Então, aqui está ABC, né? E aqui é uma variável qualquer, né? Pode ser temperatura, riqueza, abundância, né? Então, se eu pegar aqui, quando você faz aquele gráfico de barra, ele vai primeiro plotar a média, né? O risquinho de cima da barrinha é a média. Então, eu tenho aqui a primeira média, que é 30, né? Ó, aqui do C. A do B, que é 14, que é mais ou menos aqui. E a do C, que é 5, que é mais ou menos aqui. Então, as minhas médias estão plotadas. No R, por exemplo, você pode colocar só umas bolinhas, tá? Bom, aí, depois você vai colocar a barrinha de erro, tá vendo? Ó? Aí você vai ter aqui, ó, desvio padrão. Nós vamos usar, nesse caso, desvio padrão. E eu vou falar que daqui a pouquinho que as pessoas têm um equívoco, tá? Em calcular o erro padrão, quando usar erro padrão e desvio padrão. E a gente vai ver que é um equívoco que muitas vezes é convocado porque as pessoas não sabem. Às vezes está calculando lá e está lá, erro padrão e desvio padrão. Aí a pessoa fica naquela coisa assim, né? Fica meio assim e vai lá e coloca por colocar. Aquele que ele acha que vai ficar mais legal. Sendo que teria que ser uma tomada de decisão com base realmente no que representa cada análise descritiva dessa. Então, olha só aqui, pessoal. Essa barrinha aqui, então, ela significa o desvio padrão. Então, quanto variou para mais e quanto variou para menos em torno da média. Ó. O quanto variou para mais e o quanto variou para menos. Ou seja,
é esse valorzinho para mais, 3 para mais, então vai ser, se é 30, então vai ser 33 aqui, então, e aqui vai ser 27, que é 3 para menos, né, ó, tá vendo, ó? Então, aqui no caso é 7 para menos, né, e 7 para mais. E neste caso aqui também é 3, 3 para menos e 3 para mais. Então, no caso é 8, né, ó, porque 3 mais 5 é 8, e 5 menos 3 dá 2. Então, aqui mais ou menos é 2, né? Então, aqui vai ser o número 2. Então, isso aqui, aí depois o que acontece, pessoal? É só fechar, né, ó. Fecha as barrinhas, aí tá aqui, ó. Aqui em cima é a média, o finalzinho da coluna significa o valor da média, e essa barrinha significa, desculpa, o desvio padrão, tá? Então, esses gráficos, eles são construídos mais ou menos dessa forma aqui que eu estou fazendo passo a passo. Obviamente, olha aqui, a gente já sabe que a maior média é do C, e quem teve maior variação foi B, né? E quem teve a menor média foi o A. Então, a gente olha e consegue ter uma análise descritiva rapidamente, né? E a gente mais ou menos tem uma ideia aqui, né? Talvez, quem variou mais, qual média é parecida com qual, né? Mas uma coisa que, por exemplo, a gente vai observar mais à frente, né, é a questão que eu vou falar um pouquinho mais, é sobre as sobreposições das barras de erro, né, que elas podem indicar se essas médias são iguais ou se elas são diferentes. Beleza? Mas vamos seguir aqui à frente, né? Então, existe um equívoco, como eu já falei, no uso dessas medidas de dispersão. Por exemplo, o desvio padrão, pessoal, que é a diferença básica aí? Porque quando eu estou calculando desvio padrão, é quando eu estou obtendo uma amostra, tá, pessoal? Uma amostra. Vamos supor, eu tenho uma área que ela tem, eu fui lá e, vamos supor que ela tem 1000 hectares, aí eu fui lá e peguei 1 hectare. Eu peguei 10 pontinhos lá naquela área, só um exemplo. Eu não amostrei toda. Eu estou trabalhando, por exemplo, com amostra de anfíbios, por exemplo. Só que eu não amostrei toda. Eu não fiz uma amostragem de toda a população. Eu só peguei uma amostra da população maior. Então, quando eu estou trabalhando com amostragem, eu trabalho com desvio padrão. Tá, pessoal? Agora, quando eu amostro toda a população, aí eu trabalho com erro padrão. Por um motivo muito simples que eu expliquei no vídeo anterior, é que quanto mais repetições eu faço, lembra que eu falei? Quanto mais repetições eu faço, quanto mais amostra, quanto mais repetições eu faço, maior é a probabilidade dos meus dados variarem menos e eles se aproximarem da média real, né? Então, quando eu faço uma amostra pequena, a tendência é meus dados variarem muito e eles diferenciarem da média real, que é o princípio da variância aqui, né? Quando eu estou fazendo a variância, eu quero ver se aquela média eu encontrei, ela está variando pouco ou está variando muito, porque se ela está variando pouco, significa que aquela amostragem que eu fiz se aproxima da média real, não é isso? E se eu faço uma amostragem que está variando muito, talvez aquela amostragem que eu fiz, ela está diferenciando da média real. Talvez eu precise amostrar mais, tá? Então, desvio padrão eu faço quando eu tô trabalhando com amostragem. E erro padrão a gente utiliza quando eu vou usar a média, quando eu vou usar quando eu tenho uma amostragem de toda a população. Por exemplo, o pessoal que trabalha em laboratório, geralmente eles definem uma população amostral. Então ele põe lá 10 ratos, um exemplo, né, para medir, por exemplo, o efeito de um antibiótico. Então ele já tem uma população amostral, ele amostra toda, ele define já aquela população. Agora, por exemplo, quando a gente vai para campo, muitas vezes não tem como a gente definir essa população, né? Porque a área é muito grande, elas são infinitas. Então, como eu estou obtendo só uma amostra, aí a gente tende a usar o desvio padrão. O pessoal da medicina, por exemplo, usa muito erro padrão. Por quê? Porque eles definem uma população e fazem a amostragem de toda aquela população, certo? Então, a opção por uso, pessoal, quando a gente calcula, geralmente que tem um problema é que o erro padrão ele tem uma menor variação e o desvio padrão a barrinha é maior. Então, quando geralmente eu coloco os dois,
a barrinha do erro padrão é maior e a do desvio padrão é menor. Aí, assim, tem alguns pensam que, eu vou colocar o erro padrão porque vai mostrar que variou menos. Às vezes ele quer mostrar no trabalho que teve uma menor variação. Eu vou colocar o desvio padrão porque está variando mais. Não é essa a tomada de decisão, tá, pessoal? A tomada de decisão vem de acordo com a inferência que você vai fazer. Depende da inferência que você vai fazer. Se você vai fazer uma inferência com os dados de toda a população, você usa o erro padrão. Se você vai fazer uma inferência com base em uma amostragem de uma população, aí você usa o desvio padrão. Então, geralmente, nos trabalhos de biologia que a gente faz de campo, a gente apresenta o desvio padrão por isso, né? Porque nós estamos trabalhando com amostragem das populações. Mas uma coisa que é interessante, se a pessoa quiser, né, por acaso, se você informar para ela o tamanho da sua o tamanho da sua amostra, quantas unidades amostrais foram, se você deixar lá informar no seu trabalho, que é o correto, né? E a pessoa tiver o desvio padrão, ela consegue calcular o erro padrão. Vamos supor que ela quer saber, tá, tudo bem, mas você não falou que se eu usei desvio padrão, é porque o meu trabalho, eu fiz uma amostra da população, então eu tenho que usar o desvio padrão. Mas vamos supor que a pessoa tivesse a pretensão de calcular o erro padrão. Se ela tem o valor da sua, a quantidade de unidade amostral, se você deixou escrito lá na sua metodologia, bem claro, bem nítido, um número de tamanho amostral, e se ele tem o valor do desvio padrão, ele calcula o erro padrão, tá? Mas, então, eu espero que fique claro isso, tá, pessoal? Que desvio padrão é diferente de erro padrão, e quando você usa os dois. Então, a tomada de decisão quando vai usar desvio padrão e erro padrão depende, não é da sua, de quem está variando mais ou menos, não é isso, depende da sua inferência. Se a sua inferência é sobre toda uma população, você vai usar erro padrão. Agora, se a sua inferência, a discussão sua, o que você vai inferir é sobre uma amostragem, aí você usa o desvio padrão, tá? E lembrando, se você tem no seu trabalho, deixa claro o tamanho da unidade amostral, o tamanho do universo amostral, da quantidade de amostra. Se você tem o desvio padrão, a pessoa consegue calcular o erro padrão. Por quê? Como que eu calculo o erro padrão? Olha aqui, pessoal. Isso aqui foi o que a gente calculou lá do desvio padrão, né? Que deu 1,29. Como é que eu calculo o erro padrão? É o S, que é a variância, dividido pela raiz de N. Qual que é o N aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4. 4, tá vendo? Ó? 1,29 dividido pela raiz de 4, que vai dar 2, que vai dar 0,64. Tá? Então, neste caso aqui, a minha média, né? Vamos supor que essa aqui fosse a população total da área, significa dizer que a minha média, que era 3,5, que estava lá anteriormente, que eu deixei lá, que a gente viu lá no comecinho, ela variou 0,64 para mais e 0,64 para menos. Por que eu estou falando isso, pessoal? É só por questão de tomada de decisão. Se você está trabalhando com a população com todo, calcule erro padrão. Se é amostra, desvio padrão. Mas quando você vai fazer um gráfico, muitos programinhas falam, para plotar o erro padrão e o desvio padrão. Aí a pessoa fica na dúvida. Aí vai lá e aperta o botãozinho que ele achou que ficou mais bonitinho a barrinha de erro. Não é assim, tá, pessoal? É de acordo com os critérios que eu ensinei para vocês. Mas essa aqui, por isso que eu falei, se você tem lá no seu trabalho o valor do desvio padrão da média, e se a pessoa sabe o número de unidade amostral, se ela quiser, ela vai lá e calcula o erro padrão. E ela mesmo tem essa informação, com essa informação que está lá apresentada no seu trabalho. Beleza? Bom, e para a gente fechar, às vezes você quer saber assim, né? É o coeficiente de variação, que também às vezes aparece, né, em alguns trabalhinhos, que você talvez queira saber o quanto, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Quando você pretende analisar, né, uma mesma variável em duas amostras, vamos supor que você tem a amostra A e a amostra B, como está aqui, tá? Ó. E aí, vamos supor que seja semente, você quer analisar a espessura da semente. Aí você foi lá, mediu lá 1000 sementes, aí pegou a espessura das 1000 sementes para A e as 1000 sementes para B,
E aí você calculou a média e calculou o desvio padrão, a variância, e aí você calculou o desvio padrão. Aí você chegou para uma que o desvio padrão foi 1,29 milímetros, tá? De espessura, e a outra foi 0,51 milímetros. Aí você chegou nesses valores. Aí a gente pergunta, né? Ah, isso aqui quem variou mais? Obviamente você olha e sabe que a amostra A variou mais que a B. Mas observe que tudo isso é muito descritivo ainda. Mas aí se você quisesse explorar mais um pouquinho e saber quem variou mais, o quanto que ele variou mais, né? É só você dividir, né, ó, o maior valor, né, ó, que é o da A, que é 1, opa, desculpa, aqui pessoal, aqui tá errado, tá? Aqui é 0,51. É só você, corrijam aí, né? Se você dividir isso aqui por 0,51, você vai ter 0,37, tá? Então, quanto que variou a mais do que o outro? 0,37%. Então, se você dividir, né, deixa eu só fazer aqui só para conferir, tá, pessoal? Que pode ser que deu errado. Esse é bom, né? Porque às vezes a gente é bom fazer esses errinhos ao vivo aqui, né? 1,29 dividido por 0,51 peraí, igual, peraí, 0,51 dividido por 1,29. Isso, pessoal, inverte, tá? Ó, é o 0,51 primeiro, então aqui em cima, tá? Ó, é o menor valor, é 0,51, repetindo, aqui em cima é o menor valor, 0,51, e aqui embaixo é o maior valor, que é o 29. E aqui não é 0,37, é 0,39, porque se você quiser fazer, então, quiser fazer em casa, você vai chegar nesse mesmo valor. Então, esse valor é o menor valor dividido pelo maior valor. Então, se eu dividir esse valor, né, que é o 0, aqui no lugar do 1,29 é 0,51, no lugar de 3,5 é 1,29. Eu tinha arrumado isso e, infelizmente, eu não sei, acho que na hora que eu fui fechar, eu acho que eu não salvei, tá, pessoal? Me desculpem, mas eu sei que vocês vão me perdoar por esse erro e vocês vão fazer essa correção aí, tá? Então, aqui em cima é o menor valor, que é 0,51, e aqui embaixo é 1,29, corrijam aí quando vocês forem fazer, tá? Que é igual a 0, deixa eu ver aqui quanto que ficou, 0,39, arredondando 0,39, tá? Então, ou seja, o quanto que a amostra B, quanto que foi a variação entre essas duas amostras? Foi de 39%. Então, a variação entre essas duas amostras, quando eu tenho o desvio padrão, se eu pegar o desvio padrão, que foi de 1,29 e aqui de 0,51, quando eu divido essas duas, eu tenho uma proporção, né, de quanto que um variou em função do outro. E então, eu posso afirmar, eu posso colocar bem assim no meu trabalho, a espessura, o desvio padrão da primeira amostra foi 1,29 e da segunda amostra foi 0,51 com um coeficiente de variação de 0,39 ou 39%, que as pessoas vão entender que essa proporção foi de uma variação entre as duas amostras de 39%. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro momento. E aí, na próxima, eu vou falar dos quartis e do intervalo de confiança. E aí a gente vai finalizar essa parte de análise descritiva para fazer uma prática no Excel. Observe que nós já estamos quase finalizando essa primeira parte do nosso curso de estatística, tá, pessoal? Tá faltando um pouquinho para a gente partir para uma segunda etapa, que seriam as análises os testes de hipótese, né? Mas eu quero deixar bem amarrado isso aqui com vocês para a gente poder seguir no curso, beleza? Gente, eu vou pedir para vocês novamente se inscreverem no canal, tá? E divulgar o canal para que a gente possa fazer ele crescer e fazer esse conteúdo chegar na mão de nossos colegas aí, tudo bem? Pessoal, um grande abraço para vocês, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo, beleza? Até mais!